Oi gente, tudo bem com vocês? Me chamo Larissa Pedrosa, sou advogada e hoje a gente vai trazer mais uma dica com o vídeo da semana aqui, mais uma dica sobre direito previdenciário. Hoje nós vamos falar sobre a regra de transição que está lá no artigo 18 da emenda 103 de 2019, que fala sobre idade mais tempo de contribuição cumulativamente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a leitura desse artigo, tá? Vou colocar aqui na tela para você me acompanhar também, que fala assim, artigo 18. O segurado de que trata o inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 201 da Constituição Federal, filiado ao regime geral de previdência até a data da entrada em vigor da emenda constitucional, poderá aposentar-se quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos. Inciso 1, 60 anos de idade, se mulher, e 65 anos de idade, se homem, e 15 anos de contribuição para ambos os sexos. Então, aqui, essa primeira parte aqui do artigo 18 que a gente leu, ele fala exatamente quais são os requisitos, né, quais são os critérios para aquelas pessoas que, quando a reforma da Previdência entrou em vigor, quando essa emenda constitucional 103 de 2019 ela entrou em vigor, qual é o direito que essas pessoas têm, né, para se aposentar com o tempo mínimo aí de contribuição. Então, tanto para o homem quanto para a mulher, o tempo mínimo de contribuição vai ser considerado de 15 anos, para aquelas pessoas que já estavam contribuindo com a Previdência antes da reforma, ou seja, antes de 2019. Certo? Se a pessoa ela começou a contribuir em 2020, se ela começou a contribuir posterior à reforma da Previdência, o que isso quer dizer? Qual vai ser o impacto disso? Principalmente para o homem. Vai ter uma diferença porque essas pessoas que começaram a contribuir depois, elas não se encaixam nessas regras de transição. Elas não eram inscritas antes. Então, por exemplo, o homem, ele permanece a idade mínima de 65, mas o tempo de contribuição mínimo para o homem conseguir se aposentar é 20 anos. Isso a gente fala em um outro vídeo, porque isso não é mais não é uma regra de transição, são regras definitivas trazidas pela reforma da Previdência. Hoje, nesse vídeo, a gente está falando sobre regras de transição e especificamente sobre a regra número 4, que está lá no artigo 18, que trata da idade mínima e do tempo mínimo de contribuição. Então, para se encaixar nessa regra, a pessoa tem que ter, no caso da mulher, né, ele fala no inciso 1, como a gente leu, 60 anos de idade se mulher e 65 anos se homem. Agora é importante, esse inciso 1, eu vou botar aqui de novo na tela o artigo e aí a gente vai ler aqui o parágrafo 1º, porque tem uma particularidade em relação a esse inciso 1. Tá? Parágrafo 1º diz assim, a partir de 1º de janeiro de 2020, a idade de 60 anos da mulher, prevista no inciso 1 do caput, será acrescida de 6 meses a cada ano até atingir 62 anos de idade. Então, vamos lá. Voltando aqui, lembrando que a reforma da Previdência foi em 2019, certo? Então, ele está dizendo que a partir de janeiro de 2020, hoje nós estamos em 2023, né? Então, já passou 20, 21, 22, estamos em 2023. Então, se para cada ano ia sendo acrescido aí 6 meses a essa idade da mulher, então, hoje, em 2023, esses 60 anos já são 62 anos, porque já passaram-se aí 4 períodos, né, 4 anos, e cada ano foi incluso aí 6 meses nessa idade. Então, hoje, para a mulher se aposentar, a mulher que já era inscrita lá em 2019, quando teve a reforma da Previdência, ela tem que ter, além do tempo mínimo de contribuição, que no caso são 15 anos, ela tem que ter também a idade mínima, que hoje é 62 anos, certo? É importante a gente frisar isso para a pessoa não achar que, eu tô com 60 anos, está escrito aqui 60, não, tem que ler todo o artigo, tá? O parágrafo 1º que fala dessa distinção, dessa diferença, dessa particularidade. Então, hoje, fazendo a interpretação deste artigo, hoje, para a mulher se aposentar, ela tem que ter 62 anos no mínimo e 15 anos de contribuição, tá certo? Se ela já era inscrita, né, já pagava aí a Previdência e o INSS antes dessa reforma, tá certo? E voltando aqui à questão do homem, é importante a gente frisar isso também,
Porque quem já era inscrito, se ele tem 65 anos e tem um mínimo lá de 15 anos de contribuição, ele pode. Eu tenho 64 anos, um exemplo, tá? Eu tenho 64 anos, mas eu só tenho 14 anos de contribuição. Posso me aposentar? Não, porque ainda que você fosse inscrito antes de 2019, você precisa completar aí mais um ano de contribuição para fechar os 15 anos. Tá certo? É importante porque existem muitas pessoas que não têm essa informação de que acha que se aposentar, chegou na idade de 62, 65, já vai se aposentar. Se você nunca contribuiu ou se a sua contribuição ela não chegou ao mínimo, infelizmente você não se encaixa nessa condição de aposentadoria. Existem alguns benefícios que aí eu vou trazer um outro vídeo explicando, que são benefícios assistenciais. E aí existem outros critérios, outros requisitos que não são para aqueles segurados, não são para aquelas pessoas que estavam contribuindo. Aposentadoria, né? Quando a gente fala de aposentadoria, a gente está falando aí de pessoas que contribuíram, pessoas que contribuíram por um determinado tempo, trabalharam, tem lá um registro, ou contribuíram de forma autônoma também, né, que existe essa possibilidade, tá certo? É importante a gente deixar isso claro. Bom, gente, então é isso. Esse foi o vídeo da semana, né? Saiu um pouquinho atrasado, mas tô aqui cumprindo, né? Trazendo um vídeo toda semana para você. E na próxima semana a gente vai trazer a última regra de transição, certo? Vamos falar da última regra de transição que se encaixa aqui, que foi trazida aqui pela reforma da Previdência, tá bom? Então, se você ficou alguma dúvida, quer que a gente traga um vídeo sobre um outro comentário, uma outra situação, né, falando, por exemplo, aí dos benefícios assistenciais, a quem se aplica, deixa nos comentários, registre aí o seu ok para que a gente possa estar melhorando, né, e trazendo informações que você realmente quer saber, tá bom?